Irmãos, graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Para mim é uma honra, uma alegria muito grande de estar aqui com os irmãos. Eu que tenho tido a experiência de encontrar com adolescentes aqui da igreja. A gente tem feito um encontro mensal, compartilhando um pouquinho da palavra de Deus, e agora no culto da juventude estamos aqui para compartilhar uma palavra com a igreja. E nessa noite eu queria falar sobre um tema um pouco incomum, mas somente na questão do tema, do título, porque eu quero falar sobre a dor de um coração que ainda não conseguiu enxergar a realidade da vida. Parece muito filosófico isso, mas eu queria começar hoje com uma história, a história de Narciso. Alguém conhece aqui a história de Narciso? A fábula? Muito bem, conta aí a história de que uma mãe teve um filho e decidiu que esse filho vivesse por muito tempo. Então ela vai à procura de um vidente cego, e ela pergunta para esse vidente o que ela precisa fazer para que o seu filho possa viver longamente até a sua velhice. E esse vidente cego responde à mãe dizendo que ele nunca conheça a si mesmo. Então a mãe decide que o seu filho nunca teria acesso a um espelho. Então ela retira todos os espelhos da casa, e o menino passa a vida inteira sem contemplar a si mesmo. Ele não pode ver nenhum espelho, portanto ele não pode se conhecer, e tudo que ele sabe acerca dele vem dos outros. São as informações de terceiros. Até um momento em que esse jovem, já chegando na sua juventude, ele vai sair da sua casa. Ele passou a vida inteira em casa, e de repente ele dá aquele grito de liberdade, e ele vai até a floresta e encontra um rio. E lá no rio, Narciso vê a margem do rio, se aproxima, e ele tem o primeiro contato com a sua própria imagem. E é nesse momento em que ele se ajoelha na margem do rio e contempla a sua face, e conta aí a fábula que Narciso se apaixona pela própria imagem, ao ponto de passar muito tempo ali, e ele se admira tanto, e ele se apaixona tanto pela própria imagem, que ele acaba abraçando a morte. Dado um tempo, Narciso deixa a presença do rio, e o rio cai em lamento. O rio perde o seu brilho, o rio perde a sua alegria, a sua vida. As águas param de se mover. É quando as flores e as árvores indagam o rio, dizendo: mas por que você tem lamentado tanto? E o rio responde: como eu amava Narciso. E as flores e as árvores diziam para o rio: mas você não percebia que Narciso não te amava? Narciso amava o que você refletia para ele, amava a própria imagem refletida na sua margem. É quando o rio responde para as flores e para as árvores, dizendo: eu amava demais Narciso, porque quando Narciso se aproximava da minha margem e contemplava a si mesmo pela minha margem, eu
me via nos olhos de Narciso. E eu admirava o que eu via. Esse conto, essa fábula, mostra que Narciso encontrou em toda a sua vida duas demandas. A primeira demanda era a demanda de ser aquilo que os outros queriam que ele fosse. E a segunda demanda que ele descobre depois de chegar à adolescência, à juventude, é a demanda de ser quem ele desejava ser. Mas no fim das contas, Narciso acha feio aquilo que não é espelho, ou seja, ele só consegue ver beleza em si mesmo. E essa síndrome de Narciso, ela é tão presente na sociedade atual, e infelizmente na igreja atual, que nós não nos damos conta. Porque no fim das contas, as pessoas não querem conhecer a si mesmos. As pessoas não querem autoconhecimento. Elas preferem apenas admirar a própria imagem. Você percebe que o rio também era narcisista. Tanto quanto Narciso. O que fazia Narciso ficar ali horas e horas e horas na beira do rio, não era o rio, era a imagem dele refletida no rio. O que fazia o rio ficar tão feliz, não era Narciso, mas sim o que refletia do rio em Narciso, nos seus olhos. Essa fábula nos mostra que todos nós temos um pouquinho de Narciso dentro do coração. Se eu pudesse colocar uma hashtag aqui nessa palavra, eu diria, somos todos Narciso. Porque em certo grau, todos nós somos reféns, ou da própria aceitação, ou da aceitação dos outros. Então existe o ser que os outros querem que eu seja. Existe o ser que eu desejo ser. E existe um ser que nenhum narcisista conhece. Aí eu faço uma análise rápida dessa geração. Essa é a geração mais linda que já existiu. Eu me lembro que quando começaram as redes sociais, deixa eu ver aqui como é que está a situação aqui das idades, né? O culto tem juventude, o pessoal cantando, dançando, representando, mas tem muitas pessoas também adultas. Vamos lá, alguém conhece aqui a rede social Flogão? Quem conheceu? Quem usou o Flogão? 2 pessoas ali, ó. O pessoal mais novo aí conhece Flogão? Flogão? Era uma rede social que você só podia botar foto e a foto tampava o computador inteiro, assim, a foto. Era só isso, botava uma foto. Não tinha mais nada para fazer. Botava uma foto e ficava lá. Tipo um álbum público, né? Um álbum que você revelava para mostrar para a família, você mostrava para todo mundo. Pessoal, quem usou o Orkut aqui? Deixa eu ver. Já deu uma melhorada. Gente, o Orkut encerrou essas atividades, deu um tempo para as pessoas pegarem as fotos, porque depois saiu do ar, acabou o Orkut, não existe mais. E eu fui buscar as minhas fotos do Orkut, recém-casado. Eu tenho hoje 82 quilos, eu tenho 12 anos, quase 12 anos de casado com a minha esposa, casei em 2009, e eu casei com 59 quilos. Então, eu engordei, né? Eu dei uma aumentada, né? Fiquei um pouco maiorzinho assim. E as fotos daquela época, eu lembro de uma foto que eu me achava lindo naquela época. Interessante isso, porque com 23 anos, eu estava vendo uma foto minha do Orkut. Ai meu Deus, vou falar. O pessoal que me acompanha no encontro, lá no campo, né? Às vezes eu conto mais histórias, vocês lembram de algumas histórias minhas? Então, vou contar uma outra aqui. Eu ia para uma cabeleireira, agora eu corto em barbeiro, já me converti já, mas eu cortava na cabeleireira, nada contra as cabeleireiras, tá bom? Não é preconceito, mas ela falava para mim que meu cabelo podia ser grande, que ia ficar bonito,
e fazer um negócio que chamam de relaxamento. E aí um dia ela falou para mim que se botasse meu cabelo para frente, com relaxamento, ia ficar muito bonito, muito bonito. E eu acreditei nisso que ela falou, eu confiei naquela cabeleireira, e eu usei por um tempo, um cabelo grande, para baixo, liso. Sei lá, eu parecia o Michael Jackson do Agreste, não sei. Eu era alguma coisa muito estranha. Eu vi aquela foto, eu falei, cara, como que eu coloquei isso na internet? Como que eu deixei isso para todo mundo? A pessoa podia salvar aquela foto. Eu falei, gente, que vergonha alheia grátis, gente. Pelo amor do Pai. Arranquei tudo de lá, e essas fotos eu nem faço questão mais delas. Mas é interessante que, depois do Orkut, né, eu acho que se você procurar a tua foto do Orkut, você vai ficar meio chateado. Eu, quando vejo, é vergonha pura. Mas quando nós vamos para o Facebook, quem usou e usa Facebook aqui? Deixa eu ver. Pouca gente, né? Tá bom. Já dá uma melhorada. Mas veja, a galera de 15 anos, 14, 16, não está no Facebook. Está no Instagram. Está no Twitter. Então eu quero dar uma dica para os pais de adolescentes. Criem uma conta no Twitter. Vira para você está com seu amigo aí, seu irmão, fala assim, se você vê que ele é pai, fala assim, aí, essa dica é de Deus, hein? Cria uma conta no Twitter e segue teu filho. Oh, glória a Deus. Eu ouço adolescentes dizendo glória a Deus, amém, que eles vejam, a minha vida é um livro aberto. Pois é. Só para você ter uma noção, toda a imbecilidade humana, ela é livre no Twitter. O pessoal fala o que quiser, xinga palavrão. Você vai gostar muito de ver. Vai lá ver o que seu filho está postando lá. O Instagram já é uma coisa mais da imagem. Já é uma coisa mais onde você tem uma imagem, tem um engajamento, tem seguidores, muitos seguidores. Você compartilha, você comenta, você tira, sei lá, você faz um monte de coisa. E esse povo está lá. Aí eu fico vendo uma galera no Instagram hoje, gente de 14, 15, 16, 17, 18, e eu vejo as fotos dele. Eu tenho alguns que vieram aqui comigo, que são da nossa igreja, da Toca da Justiça, lá da Betânia, agora é Betânia Toca, e quando eu olho para as fotos, para a qualidade do que eu vejo, a imagem, é maravilhoso, é lindo de ver. Fala, que geração linda! Olha, não tem um negócio, tem uma espinha. Se tem, o filtro cobre. É impressionante, cara. E você já reparou que lá no Instagram só vai a foto boa. Então aquela foto que ficou meio olho torto, aquela foto que ficou meio, né, embaçado, não vai. Só vai o negócio 100%. Mas irmãos, essa geração, ela é a mais bela, ao mesmo tempo a mais depressiva. E eu fico pensando, né, por que essa geração é tão linda e tem tanto pensamento suicida? Como que essa geração é tão linda e ao mesmo tempo é uma geração tão ansiosa? O adolescente desse tempo, ele está pensando em 1000 coisas em 2 segundos. Ele quer fazer tudo, ele quer ser tudo, ele quer estar em todos os lugares, ele quer participar de tudo. E quando ele está na igreja, ele passa por um conflito existencial, porque uma hora ele vai dentro da igreja, e ele vê o movimento de Deus, do Espírito de Deus, e ele ouve a pregação da palavra, e ele tem uma experiência com a graça de Deus na igreja, e ele fala, caramba, eu podia ser Pedro, eu podia ser Paulo, eu podia ser um dos apóstolos. E num outro momento, ele está, sei lá, ouvindo um rap cheio de palavrão e apologia a drogas, da noite para o dia.
Ele está dentro da igreja dizendo aleluia, que bênção, que bom estar aqui, e depois está no meio de uma outra galera, todo mundo xingando um palavrão, e ele xingando também, e está indiferente. Por quê? Porque ele é aquele ali na igreja, e ele é aquele ali no meio da galera que não quer nada com Deus. Ele vai à igreja e ele está lá buscando a Deus, ele participa das coisas de Deus, mas também está lá na escola, sentando no banco de trás, tacando bolinha nos outros, jogando joguinho no meio da aula, conversando no WhatsApp, mexendo no Twitter no meio da aula. Conflitos. Uma geração ansiosa. Uma geração que você pergunta para a maioria deles: qual é a tua profissão? O que você quer ser quando crescer? O que você vai ser daqui a 5 anos? Dá uma angústia. Dá um medo. Eu fico perguntando, como é que pode? Uma outra coisa que eu tenho visto muito nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, é um fenômeno. A ultra capacidade de fala dessa geração, em contraposição a uma incapacidade de escuta. Então essa geração, além de ser muito bela e depressiva, ela fala demais e não tem ouvidos para ouvir. Eu vejo jovem, adolescente, debatendo sobre assuntos que não domina. Política. Adolescente que nunca leu um livro sobre política e está xingando político na internet. Seja lá que político for. Não pense que eu estou dizendo que é de um... Não, já vi gente, adolescente criticando o Lula, falando que ele é bêbado, que ele é assassino, sei lá, que ele é ladrão. E gente falando que o Bolsonaro é um genocida, um monstro racista. Mas você vai ver, essa galera, ela não lê, não estuda, mas está seguindo páginas como Quebrando Tabu, que são essas páginas que ensinam política para essas pessoas. E geralmente essas páginas, né, Mídia Ninja, sei lá, Brasil Livre, Brasil Paralelo, MBL, tem um monte de coisa aí na internet, e muitas das coisas que eles ensinam é ideologia que vai contra a palavra de Deus, mas que eles abraçam para eles, e eles compartilham isso como se tivessem profundo conhecimento, fora aqueles que seguem Felipe Neto, que é o comentarista político do Brasil, né? Se você não faz aquilo que ele diz, você é um genocida, fascista e um monstro. Aí eu fico pensando, está explicado. A geração mais bela e mais ansiosa é a mais superficial. E por quê? Porque o nível de narcisismo dessa geração é muito mais elevado. E a galera que faz da internet um bom negócio já entendeu isso. E essa galera está manipulando algoritmos no Instagram, no Google, no Facebook, no Twitter, está manipulando para colocar essa galera dentro da bolha. O que você gosta? Você gosta de casamento homossexual? Apoia aborto? Apoia que as drogas sejam legalizadas? Eu vou te mostrar um monte de gente para te influenciar, para você ser cada vez mais extremista nisso aqui. O que você gosta? De uma família mais conservadora? De um Estado, né, que puna mais o criminoso? Você quer, né, um pouco mais de segurança pública? Né? Você quer combater o livre comércio das drogas? Vou te colocar numa bolha aqui para você poder pensar. Todo mundo tem muita coisa para dizer. Ninguém quer ouvir nada. Tem adolescente que começa a seguir ateus. Aí vai no Flow Podcast. Aí ouve o Monark falando de Jesus. Aí fala, tem sentido isso aí, concordo com o Monark. Aí começa a crer no Jesus do Monark, que não é Jesus. É só uma coisa que ele inventou na cabeça dele. Eu estou falando de algumas coisas aqui, gente, que talvez você que é mais experiente, né? Você que é mais experiente, talvez você não está acompanhando muito,
mas teu filho está mergulhado nisso. Teu filho passa horas no Instagram, teu filho passa horas no WhatsApp, e você acha que ele está lendo o que no WhatsApp? Tu acha que ele está compartilhando o que na internet? Tu acha que ele está consumindo o que? E é muita coisa que desconstrói valores do reino no coração dele, e torna ele cada vez mais amante de si mesmo, e ele está cada vez mais admirando a própria imagem, e não se conhece, e porque não se conhece, ele não consegue se relacionar com o seu Criador. E ele despende tempo para ler literaturas de ateístas, de ateus. Ele despende tempo para ouvir aqueles que não têm nada para dizer nos podcasts da vida. Ele fica curtindo as musiquinhas cheias de palavrão, de apologia às drogas, cheia de mimimi, de vitimismo. E ele acha isso maravilhoso. Ele está o tempo inteiro se retroalimentando de lixo filosófico, político, e ele está ali, se tornando um ser híbrido, sem consistência alguma, e é por isso que ele muitas vezes fica incomodado de ter que vir para a igreja, porque ele não vê sentido algum em vir para cá, porque muitas vezes ele vem para cá e ouve coisas que ele não ouve na vida dele, e ele não tem tempo para Deus, porque ele não encontrou ainda tempo para si. Se eu falo e não ouço, já não importa mais o que estão dizendo, o que importa é o que eu estou falando. Então o compromisso do narcisista é com a sua própria fala, o compromisso do narcisista é com a sua opinião. É por isso que o povo está entrando no Facebook hoje, e está se matando por causa de político, por causa de política, por causa de pandemia, por causa de máscara, por causa de isolamento, de fecha igreja, e abre igreja. E é um povo que tem tempo para o que é fútil, não tem tempo para o que é essencial. Porque Narciso vive, Narciso presente. Podia ser uma segunda hashtag, Narciso presente. Se eu me comprometo apenas com a minha fala, e não me importo com a escuta, meu irmão, eu não vou desconfiar de nada que sai de mim. Eu não desconfio. E eu não desconfio daqueles que me informam. Então o camarada vai lá, consome aquela informação deformadora, e aquela pessoa vai lá, consome aquilo, mas se aquilo faz bem para ela, se aquilo faz algum sentido para ela, ela abraça para ela. Não desconfia. Desconfiar de tudo, inclusive, é uma máxima da reflexão filosófica, é uma máxima do pensamento de Freud. Marx, Nietzsche, desconfiavam de tudo. Mas essa geração atual não desconfia de nada. E aqui eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer. Se eu acredito em tudo o que dizem a meu respeito, eu me torno um escravo da tirania do outro. Agora, se eu acredito em tudo que eu digo a meu respeito, eu me torno escravo da minha própria tirania. De alguma forma eu estou escravizado. Então nós temos jovens, adolescentes, que são reféns da aceitação dos outros, da opinião dos outros, do like dos outros. E aí essa pessoa é capaz de fazer de tudo para obter a aceitação. Quando não, essa pessoa, ela é escrava da própria tirania, o que faz dela fazer tudo que lhe dá prazer, e buscar o tempo inteiro satisfazer a si próprio.
Como é que eu posso ser então liberto da síndrome de Narciso? Como é que eu posso ser liberto desse projeto que eu chamo de projeto da egolatria, idolatria do ego, do eu? Como eu posso me libertar da minha tirania ou da tirania dos outros? Você pensou que eu não ia falar da Bíblia, né? Abre sua Bíblia aí comigo em João capítulo 13. Porque eu não vim pregar, eu não vim fazer análise sociológica, eu não vim falar de filosofia, eu vim falar daquilo que muitas vezes nos impede de viver plenitude num tempo tão estranho. João capítulo 13, versículo 36. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou, não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Só há um jeito da gente se libertar da tirania dos outros, da tirania do eu. É ouvindo o que Deus pensa a meu respeito. E desejando ser não o que você quer que eu seja, nem o que eu desejo ser, mas sim o que Deus quer que eu seja. Para que haja uma relação viva entre o ser humano e Deus, não importa a opinião de outros seres humanos, nem a própria do ser humano. O que importa é a opinião de Deus. Porque Deus nos vê como somos. Deus nos sabe, Deus nos conhece. E aqui nós temos um texto de um narcisista conversando com Deus. Pedro percebe que Jesus está anunciando a sua morte vicária, expiatória, o único meio que Deus estabeleceu para reconciliar os homens pecadores com Ele. E Pedro percebe que ele tem ali uma oportunidade de bancar uma imagem de um herói. Não, Jesus, eu não vou te abandonar. Não, Jesus, eu não vou deixar ferirem o Senhor. Muito pelo contrário, eu darei a minha vida pelo Senhor. Eu sou capaz de morrer pelo Senhor. Aquilo impressiona as pessoas de fora. Porque, irmão, tudo que eu sei de você é o que você me projeta. Tudo que você sabe de mim é o que eu estou projetando. Tem pessoas que se reduzem a uma performance. Você não conhece as pessoas. Mas há um Deus que encarnou, e que mesmo aqui, em humilhação, encarnado, Ele discernia cada coração. E Ele olhou para Pedro e disse: Pedro, você não é herói. Pedro, você não é o amigo para toda hora. Pedro, você não é a melhor pessoa com quem eu devo andar. Pedro, você é um traidor. Não vai haver cantoria de galo enquanto você não me negar 3 vezes. Está vendo como é que Deus trata com um narcisista ególatra? Está vendo como que Deus lida com uma pessoa que só gasta a sua vida para admirar a própria imagem? É dizendo a verdade cortante da palavra. É dizendo quem Ele é. Quem você é. Muitas vezes eu venho para a igreja e eu passo a minha imagem para a igreja. Eu sou um pregador do Evangelho, eu sou um homem de Deus, eu sou cheio do Espírito Santo, eu tenho dons e talentos, eu sei tocar, eu sei pregar, eu sei administrar,
eu sei cuidar, me dá um cargo, me dá uma oportunidade, me dá um destaque, uma visibilidade, me coloca pessoas sobre mim, para você ver como eu sou capaz de fazer esse negócio crescer, e me tornar o melhor líder do Jardim Novo, de Realengo, do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. E Jesus olha para essa pessoa e diz: você não é nada disso, eu sei quem você é, eu sei quem você é. Quando Jesus declarou para Pedro quem ele era, ele não quis ouvir. Porque o narcisista não tem comprometimento com escuta. O narcisista não está pronto para ouvir a verdade. O narcisista está apenas esperando a próxima oportunidade para se exibir. Pedro foi capaz de dizer para Jesus: não, Jesus, o Senhor está equivocado, o Senhor não vai morrer, o Senhor não vai à cruz, porque eu não vou deixar. Então Pedro fez a pior coisa que uma pessoa que não se conhece e que está próxima de Deus faz. Sabe o que é? Inventar uma mentira sobre si mesmo e acreditar nela até o fim, ou até onde desse, até onde fosse possível. Pedro acreditou que era herói, Pedro acreditou que era aquele homem todo, aquele amigão, aquele corajoso. Quando a gente faz isso, a gente abre mão da realidade e passa a viver e sofrer por conta da própria imaginação. O que eu estou querendo dizer aqui, até principalmente para jovens aqui presentes e também na internet, muitas vezes, o narciso que há dentro de você te impede de ouvir o bom conselho. A tua mãe está dizendo: teu filho, essa galera que você está andando não é boa. Filho, já tive a tua idade. Filho, essa influência é má. Filho, esse camarada aí, ele é um vagabundo criminoso, sai dele, sai de perto dele. Ou então: filha, esse menino aí não tem nada a ver para você, porque eu estou vendo, cara, tá na cara. Teu pai tem mais experiência que você. Teu pai já viveu mais que você, tua mãe já viveu mais que você, mas quando você se entrega ao próprio narcisismo, sabe o que você faz? Você não tem ouvidos, porque o teu compromisso é com a tua opinião, com a tua fala. E você inventa uma mentira e você acredita nela, então você fala: não, eles são legais. Não, ele é o homem da minha vida. É com ele que eu vou me casar e ter filhos. E a mãe está dizendo: cara, esse cara não quer trabalhar, ele não tem compromisso com Deus, ele não respeita nem os próprios pais, ele só anda com gente, sabe, envolvida com o que é de pior da sociedade, e você achando que ele é. Olha, eu conheci uma menina aí recentemente, tem alguns poucos anos, filha de pastor, que não faltou conselho, não faltou orientação, mas se relacionou com uma pessoa com 14 anos, está grávida agora. 14 anos. Pai falou, pastor pregou, todo mundo avisou, todo mundo anunciou, mas e aí, quem não ouve um bom conselho ou não percebe que sofre manipulação, não é que essa pessoa está viciada na outra pessoa, naquela pessoa que exerce influência. O problema não é aquela pessoa. O problema é que ela está anestesiada pelo prazer que sente em função desse relacionamento adoecedor com essa pessoa.
O problema não é que a pessoa faz mal, o problema é que ela está anestesiada para o mal que ela faz, e ela acredita na mentira, na ilusão de que aquilo é bom para ela e dá prazer para ela. Então, o narciso que nos habita, nos convence de que os falsos prazeres, dos péssimos relacionamentos, eles são melhores do que os prazeres verdadeiros dos relacionamentos que estão alinhados com a vontade de Deus. E sabe o que me chama a atenção nesse texto de João, capítulo 13, versículo 38? Darás a vida por mim? Jesus pergunta para Pedro. Em verdade te digo, que jamais cantará o galo, antes que me negues 3 vezes. Foi assim que Jesus amou Pedro. Jesus amou Pedro, dizendo para ele a verdade. Sabe quem são os seus melhores amigos? Aqueles que dizem aquilo que você precisa ouvir, e não o que você quer ouvir. Aqueles que, porque te amam, te confrontam, e dizem a verdade para você. Esse confronto de Jesus para Pedro, não era humilhação, era amor. E às vezes a palavra te confronta, a palavra de Jesus te confronta. Talvez o Espírito Santo está falando para você agora. Você é muito orgulhoso, você ama a tua performance, você ama a tua popularidade, você não me ama, você não é esse maravilhoso, essa maravilhosa, você não é isso tudo, e você está achando, não quero ouvir isso não, porque eu sou um belo cristão, porque eu sou uma irmã, uma mulher de Deus, e Deus está falando para você, você ama a si mesmo, você admira a própria imagem, você aceitou a ser reduzido a uma imagem projetada. Só que preste atenção, se Jesus amou a Pedro naquela condição, significa que Jesus amou um traidor, sim ou não? Sim ou não? Você pode levantar a mão assim, ó, sim ou não? Sim ou não? Sim. Jesus falou, você é um traidor. E Jesus falou, você é um traidor. Mas em nenhum momento ele falou assim, você é um traidor e eu quero que você suma da minha presença, porque eu vou te lançar no fogo do inferno. Ele falou isso? Não. Ele só falou, você é um traidor. Você não vai se entregar por mim, você não vai se sacrificar por mim, você não vai oferecer sua vida por mim, você vai me trair. Mas ele falou isso amando. Então Jesus amou um traidor. Eis aí a boa notícia dessa noite. Jesus não ama pessoas perfeitas. Jesus ama pecadores. Se você tivesse entendido o que eu falei, você ia dizer, glória a Deus, Senhor. Aleluia, obrigado. Sabe por quê? Porque você ia dizer, cara, eu sei o que tem por baixo dessa roupinha legal, dessa máscara aqui, ruim, né? Fica assim, calor, ruim para respirar, mas é importante. Se Jesus ama Pedro, sendo ele traidor, Jesus pode amar você nessa noite, sendo quem você seja, quem você é. Então a boa notícia dessa palavra nessa noite é, não importa quem você é, Jesus ama você. Não importa o que você fez ou o que você é capaz de fazer, Ele te ama. Mas olha só, Ele não ama o teu personagem. Ele não ama a tua projeção. Ele não ama a tua imagem. Ele ama a tua realidade. Quem é você? Quem é você? Sou ministro da igreja, eu sou isso da igreja, você é isso tudo mesmo? Entra na sinagoga um fariseu e um publicano, e o fariseu entra e começa a orar dizendo, Senhor, muito obrigado, porque eu não sou igual a esse homem,
imundo, pecador, marginal, esse ladrão, esse corrupto. Não, eu guardo o sábado, eu dou o dízimo, eu tenho obras, eu ajudo os pobres, muito obrigado, Senhor. E aí o publicano se afasta mais um pouquinho e começa a orar baixinho, batendo no peito, dizendo: tem misericórdia de mim e ser propício a mim, porque sou pecador. Só fazia essa oração. É por isso que Jesus fala que não é pelo muito falar, né? Os dois oraram. Jesus perguntou para os discípulos: e aí? Quem Deus se relacionou? Quem Deus ouviu a oração? Daquele homem que se orgulhava de si mesmo, ou daquele homem que se humilhava na presença de Deus? Os discípulos falaram: daquele homem. Mas ele não é publicano? Ele não está fora da religião? Ele não é judeu? Ele não foi circuncidado? Ele não pertence ao povo da aliança? Pois é, mas é aquele ali que Deus está abraçando. É aquele que Deus está reconciliando, é aquele que Deus está perdoando, é aquele que Deus está ouvindo a oração, é aquele que Deus está amando, é aquele que Deus está acolhendo. Sabe por quê? Porque ele parou de falar, ele está preocupado em ouvir, ele quer a graça sobre a vida dele. Não há graça para quem é orgulhoso, não há graça para quem é narcisista, não há graça para aquele que está cheio de si. Vá comigo para João capítulo 21. João capítulo 21. Versículo 15. A Bíblia vai mostrar mais para frente, nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos escritos na mesma ótica, né? Por isso sinótico. João não é sinótico. E aí você vê lá, nos evangelhos sinóticos, você tem lá a narrativa. Em Marcos, Jesus vai dizer que antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. O outro vai dizer que antes do galo cantar uma vez só. Mas isso não é importante. O importante é que o galo cantou, amém? E Pedro negou, amém? Então é isso que importa. Mas é interessante que os evangelhos vão narrar, e se eu não me engano é Lucas que vai mostrar um momento em que Pedro está negando Jesus. Então Jesus foi preso, se eu não me engano em João e em Lucas narra, né, um dos soldados sendo ferido por Pedro, porque até ali ele era herói. Pegou lá a espada, cortou a orelha do Malco, né, aquele soldado. Jesus foi lá: não é assim, calma aí, curou aquele homem, não é dessa forma. E Jesus foi preso. Diz o texto bíblico, nos evangelhos todos, que eles se dispersaram. O que Jesus falou se cumpriu. Eles se afastaram de Jesus, cada um foi para um canto. Pedro ficou um pouquinho de perto, acompanhando o caminho de Cristo para o seu julgamento, e Jesus sendo torturado no caminho, sofrendo açoites, apanhando, já com o rosto ensanguentado, já bem machucado, quando naquele momento, Pedro por ali acompanhando, e alguém chega perto dele e diz: opa, você é um deles, né? Estou te reconhecendo. Ele: não, eu não conheço. Mas uma pessoa apareceu e falou: você aí, você também é um deles, não é? Não conheço. E de repente, uma terceira pessoa diz: olha, o teu sotaque é galileu, estou reconhecendo tua forma de falar, você é um deles, eu não sei quem ele é. E o galo vai lá e... uma imitação aqui para descontrair, muito boa, né? Por sinal, horrível, claro. Aí, Pedro cai em si. Pedro tem a dura experiência de sair da imaginação e encontrar com a própria realidade. E ele se enxerga, e ele se vê, e ele percebe que ele não é herói.
que ele é traidor. Se eu não me engano, é em Lucas que vai dizer que Jesus vira, junto ali com os soldados, ele vira e olha para Pedro. E diz o texto que Pedro, vendo Jesus, caiu em si e chorou amargamente. Eu poderia dizer para você que Pedro se viu nos olhos de Jesus, como o rio se viu nos olhos de Narciso. A diferença é que o olhar de Narciso apenas serviu para alimentar a egolatria, a adoração a si mesmo do rio. Mas o olhar de Jesus destruiu Narciso em Pedro, destruiu a idolatria do eu em Pedro, destruiu a fantasia de Pedro e colocou Pedro imerso na realidade de quem ele era. Ele era um traidor e não um herói. E quando ele se viu no olhar de Jesus, ele se descobriu e pôde se reconhecer e pôde dizer: eu não sou o que os outros dizem, eu não sou o que eu acredito que sou, eu sou o que ele diz que eu sou, e ele já disse que eu sou um traidor. Mas aí Jesus é morto, depois de ser crucificado, e depois de 3 dias ele ressuscitou. E Jesus volta para a presença dos discípulos. Tem um texto que vai falar nos evangelhos, Jesus encontrando, se não me engano, uma das mulheres, Maria, não sei quem, ele vai dizer: avisa para os discípulos e para Pedro, que eu os ressuscitei. Alguém já viu esse texto na Bíblia? Jesus deixando bem claro: olha, avisa para os discípulos, mas para Pedro também. Por quê? Tinha alguma coisa especial para acontecer com Pedro, e está aqui. Acompanha comigo aqui, estou encerrando. Eu não posso mais dizer que estou encerrando, porque já falei muitas vezes que estou encerrando e preguei mais meia hora, então eu não sei se eu estou encerrando, tá? Desculpa, mas não falta muita coisa não. Vamos lá, rapidinho. Versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. É interessante que esse texto, você vê Jesus perguntando sobre o amor de Pedro para ele, e ele dizendo que ama. Aí você olha para esse texto e você pensa: ele está dizendo que ama, mas aqui não é na verdade isso. Aqui o tradutor, porque no grego nós temos mais de um tipo de amor, né? Amor ágape, amor filéu, amor storge, enfim, tem outros amores. Então Jesus está perguntando para ele aqui inicialmente, nas 2 primeiras perguntas, ele pergunta assim: você me ama com amor ágape? Você me ama ao ponto de dar a sua vida por mim? Amor ágape é o amor autossacrificial, pelo propósito de servir o outro. Isso é amor ágape. O amor filial é o amor de amigo, é o gostar. Então Jesus pergunta: você me ama ao ponto de dar a sua vida por mim? E Pedro diz para ele: Senhor, eu te amo, mas um amor filial, amor de amigo. Eu gosto de você. Eu não daria a vida, mas eu gosto de você. Então nós temos aqui um novo Pedro. Um Pedro que se conhece. Não um Pedro que se admira. Que admira a sua própria imagem.
O Pedro que se conhece diz: não, eu não sou capaz de dar a minha vida pelo Senhor, não. Mas eu gosto do Senhor, gosto de você. Aí olha o que Jesus vai dizer para ele: apacenta os meus cordeiros. Quem são os cordeiros de Jesus, irmãos? Uma pergunta, quem pode dizer? Quem são os cordeiros de Jesus? A igreja, o povo de Deus. Nós somos os cordeiros de Jesus, nós somos as ovelhas de Cristo. Ele é nosso pastor. Olha que interessante. Jesus responde a ele, dizendo em outras palavras: eis aqui o meu tesouro, cuida do meu tesouro. Irmão, somente um Deus verdadeiro é capaz de entregar o seu próprio tesouro para um traidor. Somente um Deus verdadeiro é capaz de entregar o seu próprio tesouro a um traidor. Jesus está curando as feridas de Pedro. É isso mesmo, Pedro, você não me ama como você disse, ou como você achava que me amava. Você gosta de mim, você tem uma simpatia por mim, você gosta de estar perto de mim, mas você não é capaz de dar a vida por mim. Agora, a pergunta que eu faço: será que só Pedro traiu Jesus? Será que eu não traí Jesus? Será que eu também não me enquadro? Porque é muito fácil, irmão. A gente olha para Pedro: Pedro traiu Jesus. A gente olha para Davi adulterou. A gente olha para Moisés: Moisés matou. A gente olha para Abraão mentiu. Mas e você? E eu? A pergunta não é o que o outro é, ou o que o outro fez, é: quem é você? Como você vive? E digo mais: Jesus não ama aquilo que você projeta, já falamos disso muitas vezes. Jesus ama você como você é. Quem você é? Irmãos, essa palavra, ela marcou muito minha vida, porque já tem um tempo que eu aprendi que Narciso precisa morrer em mim todo dia, e eu sou narcisista. Eu admiro a minha imagem. Eu gosto de que as pessoas me aceitem. Eu gosto de likes. Eu gosto de aplausos. Eu gosto de reconhecimento. Tem muita coisa que eu faço que eu acho muito bom, muito legal, muito bem feito. Mas eu aprendi que Jesus, Ele morreu para que justamente esse Maikson possa morrer com Ele na cruz, para ressuscitar com Ele um novo Maikson, livre da idolatria do ego e totalmente pronto para adorar apenas a Ele, que vive e reina para sempre, e é o meu Salvador, e é o meu Senhor, e o meu Libertador. Eu não vivo mais para mim, mas Ele morreu por mim, e é para Ele que eu devo viver. E a última resposta de Jesus curou a terceira ferida de Pedro. Quando Pedro vai dizer, quando Jesus faz a última pergunta, ele perguntou duas vezes: ágape, Pedro, você me ama com amor ágape? Na terceira pergunta ele diz: Pedro, você me ama com amor filial? Você me ama como amigo? E Pedro afirma a onisciência de Jesus: tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo como amigo. E Jesus fala: está aqui o meu tesouro, cuida para mim. Jesus curou a ferida de Pedro. Ele confiou para Pedro o seu maior tesouro. E é exatamente a mesma coisa que Ele faz com você nessa noite. Ele cura a sua ferida. E Ele te confia o seu maior tesouro. A história de Narciso, realmente agora eu acabei. A história de Narciso termina com uma falsa esperança,
O rio nunca mais terá Narciso, Narciso nunca mais viverá. A mãe não conseguiu estabelecer que o filho fosse aquilo que ela queria que ele fosse. O filho não conseguiu ser quem ele queria ser. O rio perdeu o sabor da vida. Porque ser narcisista é abrir mão de viver. Ninguém que vive para si, vive de fato. Você não está diante de mim, você está diante daquele que vê quem você é, como ninguém pode ver. E a grande notícia é, Ele te ama assim, como você é. Quem você é? Você é um invejoso? Você é um adúltero? Você é um hipócrita? Você é um ganancioso? Quem você é? Você é um orgulhoso? Um narcisista? Você vive pela aceitação dos outros? Você vive pelo aplauso dos outros? Você quer impressionar as pessoas? Você quer ganhar as pessoas impressionando-as, passando uma imagem de uma pessoa que você não é? Quem é você? Não importa quem é você. O que importa é que Ele sabe quem é você. É que Ele conhece você. E nessa noite Ele diz a verdade ao teu coração sobre quem você é. E Ele diz também: eu digo isso porque eu te amo. E eu voltei para te encontrar e dizer a você: apacenta os meus cordeirinhos. Eu olho para você e vejo alguém cheio de pecado, mas ao mesmo tempo eu olho para alguém que eu confio o meu maior tesouro. E eu te coloco na missão, porque você não vai realizar nada pela sua própria força, pela própria capacidade. Você não vai fazer isso para ser visto, para ser admirado, louvado, reconhecido. Você vai fazer isso para o meu louvor. E não será você, será a minha graça em você, porque a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa nos fracos, não nos autossuficientes. Então, irmão, se essa palavra foi para você, se você é esse que Jesus encontrou aqui nesse lugar, ou na internet, todos estão de olhos fechados. Diz a Escritura que quando ouvis a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Irmão, quem se humilha na presença de Deus não passa vergonha. Quem se humilha na presença de Deus recebe a promessa: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor e Ele vos exaltará. O problema é que muita gente quer ser exaltado, mas não quer se humilhar na presença do Todo-Poderoso. Esses são narcisistas. Esses são os fariseus que Jesus não consegue ter relacionamento com eles. Mas aqueles que se reconhecem, se enxergam, caem em si, assumem quem são diante dele e dizem: Senhor, tu sabes quem eu sou. Esse Jesus cura. Jesus ressignifica a história. Irmão, a história de Pedro terminou com Pedro morrendo por ele, crucificado de cabeça para baixo. Esse homem deixou de ser um covarde para se tornar um mártir da fé. Sabe por quê?
porque ele assumiu quem ele era lá atrás, quando ele negou 3 vezes.